Tem uma coisa que eu gostaria de mencionar em relação ainda ao vídeo anterior sobre a beleza. Eu estava me lembrando, bom, antes de mais nada, né, do que tratava esse vídeo, sobre um debate que eu realizei em uma turma do turno da noite, de pós-médio, futuras professoras de crianças, né, que já terminaram o ensino médio. E uma delas, e acho que falou representando quase toda a turma, disse que quando eu falei que Sócrates buscava definir as coisas, e dei como exemplo, por exemplo, definir a beleza, ela disse que não é possível definir a beleza, porque cada povo tem a sua, né? E de certo modo a minha tarefa como professor de filosofia, e até porque eu acredito nisso, é tentar convencê-las do contrário, de que é possível nós definirmos a beleza. E aí eu procurei mostrar que a beleza é qualquer coisa viva ou inanimada que tem uma certa harmonia das suas partes, tem uma certa proporção. Uma outra aluna mencionou, talvez como característica do belo, ter uma certa simetria, embora se sabe que não precisa necessariamente ser simétrico. Às vezes, na assimetria também tem beleza, né? Mas há uma outra questão que me chamou a atenção. Eu me recordei agora a questão de horas. É que ainda naquela fase de início da adolescência, eu tinha para mim que as mulheres belas são aquelas que tivessem nádegas pequenas. Porque eu achava que a mulher, por ter um porte menor em geral do que o porte masculino, tudo nela deveria ser menor do que encontrássemos no porte masculino, na figura masculina ou na anatomia masculina. Veja que embora parece que as norte-americanas, né, têm nádegas muito pequenas e as brasileiras nádegas maiores e até quadris mais largos, né, na verdade me parece que esse é um elemento que pesaria a favor daquela visão daquela aluna de que a beleza é algo tão relativo que cada povo tem sua opinião e os seus critérios, as suas normas estabelecidas, e pode ser que inclusive o mesmo povo ao longo da história ele substitua valores. Por exemplo, se sabe que as mulheres brasileiras estão valorizando os seios grandes, coisa que não fazíamos, ou mesmo os corpos das mulheres brasileiras não têm seios grandes em geral, e elas então receberam influência das norte-americanas. Pode-se pensar, imaginar também que no futuro talvez o Brasil possa influenciar, as brasileiras possam influenciar as norte-americanas, por exemplo, com nádegas maiores ou quadris mais largos, embora eu não sei se isso possa ser feito com implantação de silicone. Eu sei que se faz muito implantando nos seios. De qualquer maneira, parece que essa minha lembrança, ela, como eu já disse, ela vai a favor, né, da visão daquela minha aluna. Eu não posso deixar de reconhecer isso, mas o ponto que eu quero insistir é que talvez exista sim uma influência cultural estabelecendo o que é o belo, mas no meu entendimento, essa influência cultural, ela como que se apresenta como uma camada que se coloca sobre algo mais fundamental, que é um sentido de ordem que trazemos dentro de nós. Eu acredito que originário do período fetal, porque no período fetal nós não temos, imagino eu, nenhuma experiência de necessidade alguma. Nós vivemos 9 meses aproximadamente num estado de absoluta completude, né? E acho que a nossa vida depois do útero, ela recebe alguma influência, ainda que quase inconsciente ou fracamente consciente,
prefiro até essa expressão, que daquela memória fetal, de alguma forma, acredito, afete a nossa vida em sociedade. E quando nós desejamos nos organizar a nossa vida, não só as nossas relações com as outras pessoas, mas mesmo tudo aquilo que produzimos em sociedade, aquele sentido de ordem, de harmonia experimentada pelo feto, de completude, se quiserem, ele de alguma forma afeta as nossas escolhas e nossas decisões ou preferências éticas e também estéticas. Mas eu acho que, enfim, é um tema ainda que permanece em aberto. Eu só quis mostrar o ponto de vista da filosofia, o meu ponto de vista, a minha teoria, e também lembrar da importância da experiência pessoal, né? Como a que eu trouxe agora, dessa relembrança do período, assim, da fase de transição entre criança e adolescência, e que eu acho que vale a pena ser lembrado. Aproveitando que eu estou falando de adolescência, eu gostaria de tratar um pouco, não especificamente da beleza, mas da questão da ética. Eu, por exemplo, hoje peguei um aluno tentando colar, e uma cola bem tecnológica. Ele estava com o celular aberto, imagino, passando mensagens e passando as questões da prova, e esperando receber respostas ou ajuda dos colegas que estavam lá fora no pátio. E então, a questão é saber, será que o adolescente não deveria ser um grupo humano, por sua faixa etária, muito mais ético? Se nós pensarmos como eu penso, que o sentido estético, o sentido ético, aquele que nós trazemos em nós, ou penso trazemos em nós, esse sentido ético, ele tem uma origem fetal, como eu acredito, em função de que nós, na nossa vida atual, nós queremos tornar as relações humanas harmoniosas, e acho que isso se deve ao fato de que nós experimentamos aquele mundo fetal, onde passamos 9 meses sem nenhuma necessidade, ou pelo menos experimentando muito mais a sensação de completude, né? De estar cercado. Imagino eu que não sintamos fome ou sede, nem frio. E talvez aquela experiência, ainda que nós não consigamos quase conscientemente lembrá-la, né? De alguma forma acredito que ela afete as nossas vidas até os dias de hoje. E aí a minha questão que surge é: por que o adolescente, em geral, nesse caso da cola que eu presenciei em sala de aula, ele não teria atitude ética? Até porque está mais próximo, e embora alguns já tenham 16, 17 anos, mas estariam de uma maneira mais próximo daquela experiência fetal. Ou melhor, como aquela experiência poderia produzir neles atitudes éticas? E a resposta que eu dou é que talvez exista um outro elemento importante, além daquele sentido de harmonia. É que talvez aquele sentido de harmonia ele seja praticado entre os adolescentes, entre eles mesmos, naquele grupo no qual eles se identificam. Portanto, ele não teria, esse adolescente que colou, tomando como exemplo, ele não cometeu o grande crime, mas ele, no caso, ele talvez se sentisse no dever de ser sincero e de agir de modo ético com os outros amigos da mesma idade. Talvez a percepção dele não inclua o professor naquele grupo que deve viver de forma harmoniosa. Talvez a própria presença da escola seja um elemento desorganizador, desarmônico.
Talvez a harmonia ele entenda e encontre no convívio com as pessoas da idade dele. De qualquer maneira, ele tem ética, ele tem regras, mas ele não inclui as outras pessoas, no caso do professor, naquele grupo que merece o seu agir ético completo, o seu agir de modo harmonioso. Ou talvez ele não veja a própria escola como um elemento harmonioso, e pelo contrário, talvez um elemento desarmonioso. Algo semelhante eu já disse a respeito dos animais selvagens, né? Por exemplo, tigres. Se nós caíssemos no meio da savana africana e estivéssemos cercados de leões, eles não teriam nenhum compromisso ético conosco. Nós seríamos apenas presas fáceis, né? Então, não porque esses animais não tenham ética, mas imagino porque eles não nos reconheçam como parte do grupo. Talvez seja isso que nós fazemos na nossa vida em relação aos animais, em relação à natureza, e talvez até, por exemplo, casos extremos como o círculo daqueles grupos de tráficos de drogas, né? Eles têm uma ética interna, porque eles só se reconhecem dentro daquele pequeno grupo, né? Voltando à questão do adolescente, me parece interessante pensar que se eles não, na verdade me parecia em determinado momento em que por muitos anos, eu vou fazer 6 anos como professor, e por muitos anos eu pensei que talvez eles fossem maus, né? Muitas vezes houve uma vez numa sala de aula onde eu estava rouco, e eles não estavam nem aí pro meu esforço para tentar dar aulas ainda rouco, e eu perguntei para eles se eles eram psicopatas, brincando. De qualquer maneira, a minha ideia era, por trás disso tinha algo verdadeiro para mim, é que eles de certo modo agiriam de uma forma a expressar algum tipo de maldade. Hoje eu revejo o meu ponto de vista. Eu acho que na verdade o que acontece, como eu já disse antes, é que eles não incluem o professor no seu grupo, do grupo aquele onde eles se identificam e que tem regras éticas, né, de respeito e compartilhada por todos. Talvez um problema por que eles não incluem os adultos nesse mundo, né? Ou o professor, né? Talvez seja não por um problema de maldade, mas por um problema de imaturidade. A sua mente não consegue ir além de uma visão que abarca apenas os seus colegas ou amigos, né? Uma percepção mais ampla, né, que inclua todos os seres humanos, né? E por seres humanos estou me referindo não só a professores, mas, por exemplo, e é algo muito comum, eu vejo um preconceito entre eles, inclui outros estilos de música, né? Quem é roqueiro detesta funk, quem é funk detesta roqueiros. Me parece que esse é um problema não só que não está ligado a sentido ético interno que trazemos, penso eu, dentro de nós, desde a vida fetal, como eu já disse, mas talvez um problema de percepção. A percepção não é ampla o suficiente para enxergar e incluir outros grupos, a não ser aqueles que são parecidos com os adolescentes, né, e com os quais eles se identificam, ou seja, outros adolescentes.